Olá, meus queridos alunos! Então agora nós vamos fazer exercícios dos conceitos iniciais de magnetismo e de ímãs. Se você não assistiu a aula que eu dei sobre esse tema, procure aí nos vídeos, procure nas indicações e assista a aula. Agora a gente vai fazer os exercícios de vestibulares recentes que envolvem ímãs e os conceitos iniciais de magnetismo. Vamos lá? Muito bem, então vamos começar com o primeiro exercício que caiu na Unesp em 2019. A configuração do campo magnético terrestre causa um efeito chamado inclinação magnética. Devido a esse fato, a agulha magnética de uma bússola próxima à superfície terrestre, se estiver livre, não se mantém na horizontal, mas geralmente inclinada em relação à horizontal, um ângulo alfa. Figura 2. A inclinação magnética é mais acentuada em regiões de maiores latitudes. Assim, no Equador terrestre, a inclinação magnética fica em torno de 0 graus e nos polos magnéticos é de 90 graus. Em São Paulo é cerca de 20 graus, com o polo norte da bússola apontando para cima, e em Londres é 70 graus com o polo norte da bússola apontando para baixo. Toda essa explicação sobre o ângulo que a agulha da bússola fica em relação ao horizonte local não é importante para para acharmos a resposta do exercício. Mas vamos aproveitar para entendermos melhor sobre isso. A bússola que nós temos, que a gente usa normalmente, são aquelas bússolas apoiadas na parte central da agulha. E elas têm apenas o grau de liberdade de girar na horizontal. Essa bússola é um pouco diferente, como você pode ver ali na figura 2. Ela tem um grau de liberdade de girar na horizontal, mas também de girar na vertical. Então, além dela apontar, toda a bússola vai se alinhar conforme o vetor campo magnético no local em que ela está. Então, se ela está sobre o polo geográfico sul, lá na Antártida, a gente sabe que lá, na região da Antártida, a gente sabe que lá o campo magnético sai. Como vocês podem ver nessa figura, a linha de campo magnético sai da região da Antártida, olha a flechinha aqui, eu vou dar uma reforçada na flecha, e entra na região da Groenlândia. Então, o magnetismo terrestre, nós temos essa característica. O campo magnético sai da região da Antártida e entra na região da Groenlândia. Então, onde é o polo sul geográfico, está muito próximo do polo norte magnético, como nós vimos durante a parte teórica. Então, o que acontece? Essa bússola, ela vai se alinhar conforme o vetor campo magnético local. Então, por exemplo, se você estiver exatamente sobre esse polo norte magnético que fica lá na região da Antártida, o vetor campo magnético apontará nesta direção aqui. Representamos vetor campo magnético com a letra B. Então, se você tiver uma bússola desse tipo e estiver naquele local, ela vai apontar para cima. Em relação ao seu horizonte local, esse ângulo é 90 graus, então aquele alfa que é dito ali é 90 graus. Se você estiver exatamente lá no polo sul magnético, lá na Groenlândia, onde fica perto do polo norte geográfico, o vetor campo magnético aponta para dentro da Terra. Essa bússola vai apontar para baixo. E se você estiver na região equatorial, ela vai apontar paralelo ao piso em que você está. Por isso que o ângulo é 0. Muito bem. Dita essa explicação, esse efeito deve-se ao fato da agulha magnética da bússola alinhar-se sempre na direção. Agora, o que é realmente útil você saber para esse exercício? A bússola, ela vai se alinhar sempre com o vetor campo magnético daquele local. E como nós desenhamos o vetor campo magnético? É simples. Ele é uma flecha tangente às linhas de indução magnética, que são essas linhas que representam o campo magnético. Então, aqui está o vetor campo magnético. Se eu desenhar ele nesse local, vai apontar para cá. Se eu desenhar nesse local, vai apontar para cá. Sempre numa direção tangente às linhas de indução magnética. Se eu colocar aqui, vai apontar para cá. Então, aqui está o vetor campo magnético. Vamos escrever somente aqui.
letra B maiúsculo, tá? Vou colocar aqui também. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Pronto. E aqui também. Então, a alternativa certa, vamos ver cada uma. A bússola alinha-se sempre perpendicular às linhas de indução? Não. Tangente às linhas de indução. Tangente à linha do equador? Não. Tangente às linhas de indução magnética. Letra C. Tangente às linhas de indução do campo magnético da Terra e ao fato do polo norte magnético terrestre estar próximo do polo norte geográfico da Terra? Não. O polo norte magnético está próximo do polo sul geográfico da Terra. Então não é a letra C. A letra D. Tangente às linhas de indução? Sim, do campo magnético da Terra e ao fato do polo norte magnético estar próximo do polo sul geográfico da Terra. Essa é a alternativa correta. Alternativa correta, portanto, a letra D. Vamos para a próxima questão, então. Muito bem, galerinha. Vamos agora, então, fazer o exercício número 2, que caiu na FARMERP em 2019. 3 ímãs idênticos em forma de barra estão dispostos com uma de suas extremidades equidistantes de um ponto P. Então, claramente, a distância é a mesma desses 3 ímãs até o ponto P. Portanto, o campo magnético gerado por cada um desses 3 ímãs nesse ponto P vai ser idêntico, como mostra a figura. O campo de indução magnética resultante, então ele quer saber para onde vai apontar o vetor campo magnético resultante da ação desses 3 ímãs sobre esse ponto P. O que a gente vai fazer? Vai analisar o campo magnético de cada um deles isoladamente. Vamos chamar este ímã aqui de número 1, esse daqui de número 2 e esse daqui de número 3. Campo magnético é uma grandeza vetorial, então vamos desenhar os 3 vetores. Claramente aqui é polo sul e nós temos que lembrar que um campo magnético sai do polo norte e entra no polo sul. Então aqui nós vamos ter um vetor campo magnético apontando para o ímã número 1 e vamos chamar esse vetor de vetor B1. Esse segundo vetor, esse segundo ímã é um polo norte, campo magnético sai do norte, então nós vamos ter um vetor B2 apontando nesse sentido. Como as distâncias são idênticas, os vetores campos magnéticos terão o mesmo valor, então nós devemos desenhá-los com o mesmo tamanho. Não há uma escala milimétrica aqui para nós seguirmos, então a gente faz isso de forma no olhômetro mesmo. E esse terceiro ímã, aqui é polo sul. Lembre-se que o campo magnético entra no polo sul, então nós vamos ter um campo magnético B3 apontando para o ímã número 3. Como eu já falei, esses campos magnéticos têm o mesmo valor, então devemos desenhá-lo com o mesmo tamanho. O B1 e o B3 é fácil nós acharmos a resultante só desses dois para começar, pelo método do paralelogramo, aqui está. Então o vetor, que é a resultante de B1 com B3, que eu vou pintá-lo de laranja, ele vai apontar nessa direção aqui, e nós vamos chamá-lo de B13. Acontece que dá para nós calcularmos o valor desse B13 a partir dos outros vetores. Vamos adotar um valor hipotético para cada um deles. Quando a gente for adotar um valor, nós fazemos isso de forma literal. Então, B1 é igual a B2, que é igual a B3. Como não foi dado o valor, eu vou chamar simplesmente de B. Esse vetor resultante da soma vetorial de 1 com 3, que eu estou chamando de B13, nós podemos obter utilizando Pitágoras. B13 ao quadrado é o B1 ao quadrado mais o B2 ao quadrado, ou seja, B13 ao quadrado, AB ao quadrado mais B ao quadrado. Então, B13 ao quadrado é igual a 2B ao quadrado. Tirando a raiz, o B13 vai ser igual a B raiz de 2. Esse é o valor
do campo resultante da soma do vetor B1 com o vetor B3. Raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Então agora falta só somar com o vetor B2. Então ali naquele ponto P, nós temos dois vetores. O vetor B13, que aponta inclinado para a direita e para cima. Aqui está. E o valor dele, raiz de 2, é aproximadamente 1,4. Então, o B13 é aproximadamente 1,4b. E no sentido oposto, nós temos o vetor B2. E o vetor B2, eu desenhei ele um pouco menor, porque o vetor B2, ele tem valor B. Então, nós temos um vetor que vale 1,4b para um lado e um vetor que vale b para o outro. Como nessa soma vetorial eles têm sentidos opostos, devemos subtrair esses dois vetores. Então, aqui nós vamos desenhar o vetor resultante, que eu vou representar com a cor vermelha. 1,4b menos o vetor b, que está do lado oposto, vai dar 0,4b. Então, aqui está para onde vai apontar o vetor B resultante. E assim nós obtivemos a alternativa correta, letrinha D de dado. Muito bem. Vamos agora para essa questão número 3. A figura representa um ímã em forma de barra e seus dois polos magnéticos norte e sul e algumas linhas de indução contidas no plano da figura no campo magnético criado pelo ímã. Sobre essas linhas estão assinalados os pontos de A até K. Desprezando a ação de quaisquer outros campos magnéticos, o vetor campo magnético criado por esse ímã tem a mesma direção e o mesmo sentido em... Então ele quer vetores que tenham a mesma direção e o mesmo sentido. Para matar essa questão, nós temos que lembrar que o campo magnético de um ímã sai do polo norte. Vamos desenhar um pouquinho mais grosso aqui, ó. Sai do polo norte e entra no polo sul. Então aqui está as flechinhas representando a orientação desse campo magnético. Então vamos agora desenhar os vetores campo magnético nesses pontos todos aqui. Lembrando que o vetor campo magnético você desenha tangente à linha de indução. Então, começando aqui, indo pela ordem de A até K, você vai começar com o ponto A apontando para lá. No ponto B, tangente apontando conforme o sentido do campo magnético. No ponto C, tangente. Tangente significa que tangencia a linha, que só toca nela em um ponto, aquele ponto mesmo, seguindo o mesmo sentido de orientação do campo magnético. Aqui está no ponto D. Aqui está o ponto E. Então o campo magnético sai do norte e vai indo para o sul, e esses vetores tangenciando essa linha. Aqui no ponto F, apontando para cá. No ponto G, apontando para cá. E no ponto H, apontando para cá. Então, rapidamente nós percebemos que os vetores que têm a mesma direção, mesmo sentido, é o vetor C e G, por exemplo, o vetor B e F e o vetor H e D. A alternativa correta, portanto, é a letra E de elefante, em que mostra a alternativa em que os vetores que têm mesma direção e mesmo sentido, vetor D e vetor H, sim, o D e o H, vertical e para a direita nessa figura, a alternativa correta, letra D de dado. Vamos então agora para a questão número 4. Na questão número 4, nos é mostrado que caiu no Mackenzie em 2018. Considere as seguintes afirmações. Quando se coloca um ímã em contato com uma limalha, fragmentos de ferro, são pedaços de ferro muito pequenininho, estes não aderem a ele em toda a sua extensão, mas predominantemente nas regiões próximas das extremidades. Isso é verdade, desde que a gente considere que nas extremidades é onde você tem a saída do campo magnético, que seria o polo norte, ou a chegada do campo magnético, ou seja, o polo sul. Se o que ele está chamando de extremidades são esses locais, então isso é verdade.
Número 2. Cortando-se o ímã em duas partes iguais, que por sua vez podem ser redivididas em outras tantas, observa-se que cada uma dessas partes constitui um novo ímã que, embora menor, tem sempre dois polos. Exatamente. Nós não conseguimos separar os polos de um ímã. Ao separar um ímã, vamos fazer aqui uma figura. Então, quando nós quebramos um ímã, por exemplo aqui, esse primeiro pedaço e esse segundo pedaço vão continuar tendo seus próprios polos norte e polo sul. Lembrando que a dica é, se essa extremidade do lado direito é norte, vai continuar sendo norte. Se a extremidade do lado esquerdo é sul, vai continuar sendo sul. Então, esse pedaço aqui é norte e esse ponto aqui é norte. Cortando o ímã em duas partes iguais, que por sua vez podem ser redivididas em tantas outras, observa-se que cada uma dessas partes constitui um novo ímã, que embora menor, tem sempre dois polos. Exatamente verdadeiro. Muito bem. Vamos então para a terceira afirmativa dessa questão. Polos de mesmo nome se atraem e de nomes diferentes se repelem? Vamos lembrar? Norte próximo de norte se repelem mutuamente. Norte, polo perto de polo sul, se atraem mutuamente. Então essa afirmativa número 3 é falsa. Polos de mesmo nome, norte com norte, se repelem. E nomes diferentes, norte com sul, se atraem. Portanto, a alternativa correta, letrinha B de bucéfalo. Muito bem, galerinha. Muito bem, meus alunos. Treinamos um pouco de exercícios de magnetismo. Se você quiser treinar um pouco mais, veja a segunda parte de vídeo de exercícios de magnetismo com relação a ímãs e conceitos iniciais. Até breve.